Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em aumento de ganho de peso em confinamento, e esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento. Então, e hoje, o tema de hoje, o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, durante essa edição do programa, é o seguinte: engordar boi cruzado funciona para você sair do zero ao lucro? Você já engordou boi cruzado? Que tipo de animal você tem engordado aí? Você acha que funciona mesmo engordar boi cruzado para você, para te tirar do zero ao lucro no confinamento? Muito bem, essa é a nossa conversa de hoje. Então, quando você ouve alguém falar, está numa conversa informal e ouve alguém falar, boi cruzado, Marcelo, boi cruzado é o barato que sai caro. Isso aí, às vezes, a gente está em qualquer lugar, né, que a gente tiver, pode ter alguém que sempre chega com essa conversa. Marcelo, boi cruzado é o barato que sai caro. Muito bem, eu entendo isso. E é normal algumas pessoas falarem isso, porque hoje a gente tem muita coisa que desenvolveu, que cresceu, a nossa genética melhorou muito, várias aí centrais, né, vários profissionais dedicados ao melhoramento genético do rebanho para profissionalizar a produção de carne, ou seja, é muito comum a gente encontrar pessoas que necessariamente vão ter essa opinião, boi cruzado não dá certo. E, na verdade, o que acontece é que boi é boi, né? Não desmerecendo todo o trabalho que vem sendo feito na parte genética, que é muito bom, e com certeza, os animais que foram selecionados para essas características, eles vão expressar bem essas características, tem uma chance muito maior de expressar bem essas características. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente muitas vezes está acostumado com um padrão de beleza, de olhar o animal, achar um Nelore bonito, um animal com uma caixa boa, ou então um um cruzamento industrial, uma cruza Angus, enfim, animais que têm um bom racial. Isso realmente enche o nosso olho. Eu sou técnico, você pode ser técnico, você pode ser pecuarista, você pode estar engordando boi, isso enche o nosso olho. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: aqui a gente está falando de lucro e de ganho de peso. Então, ter uma preferência por um padrão racial ou até de uma linhagem é uma coisa diferente de falar de lucro e de ganho de peso. Agora, será que funciona mesmo? Será que dá certo pegar animal cruzado e botar no confinamento para ter lucro, para ganhar peso? O que você acha? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. No seu caso aí, será que isso serve para você? Será que optar por essa estratégia te ajuda hoje a aumentar o lucro aí no seu confinamento? Te tira do zero e te leva para o lucro? Muito bem, fica com essa pergunta aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre esse tema. Bom, entrando um pouco no nosso assunto hoje, é o seguinte: eu vou falar sobre os fatores aqui que influenciam o ganho de peso nesse tipo de animal, nesses animais cruzados. Porque esses animais podem responder bem ou não às dietas? O que pode fazer com que eles respondam bem ou não? O que acontece lá dentro desses animais, especificamente lá dentro do rumen? Eu vou falar um pouco sobre metabolismo e não se assuste com essa palavra, porque metabolismo são reações metabólicas. Eu vou falar de uma forma simples para você entender mesmo o que acontece dentro desse tipo de animal que pode te levar a ter lucro ou não, seu João, ou não. Veja bem, fica atento. Muito bem. Pensa o seguinte: será que essa pode realmente ser a melhor opção para você? Talvez sim. O que eu não vou entrar hoje, eu não vou falar sobre, por exemplo, mercados particulares, de acordo com a região do senhor aí. Talvez o senhor esteja aí lá no Rio Grande Amado, Rio Grande do Sul, tchê, aí na Expo Inter, aí semana boa para todo gaúcho aí, né? Uma feira maravilhosa, grande de pecuária, de várias culturas. Você que é gaúcho aí tem o privilégio de ter uma Expo Inter aí acontecendo essa semana, muito bem. Lá existe uma particularidade regional e em cada mercado também. Então, eu não posso chegar aqui e falar que isso funciona exatamente, não. Cada região tem um mercado. Então, a gente não vai falar aqui hoje de mercado. Mas você tem que considerar, é óbvio
Aliás, se você me segue aqui, se você está aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook aqui com a gente, se você já me segue há algum tempo, você sabe que eu sempre te oriento a olhar lá na frente, aonde você vai vender esses animais e fazer o trabalho de trás para frente. Eu sei o tipo de mercado que eu tenho para vender aqui, aonde eu vou vender esses animais, então eu vou procurar produzir animais que tenham um perfil que se adequem nesse mercado. Então, o que eu vou falar hoje aqui é da resposta desses animais cruzados ao confinamento, às dietas de confinamento, aos diferentes tipos de dieta de confinamento. Muitas vezes a gente tem um problema de resposta nos animais e não é porque ele é cruzado, é porque eu tenho um problema ou na dieta ou em outros fatores além da dieta que a gente vai conversar também daqui a pouco. Bom, eu só gostaria de deixar bem claro que isso, para você hoje, pode ser uma oportunidade. Dependendo da tua realidade, pode ser uma oportunidade, porque esses animais podem ter um ótimo valor de compra, e aí é claro que tem alguns macetes aí em termos de status de saúde desses animais, condição corporal, quanto tempo eles passaram por uma privação nutricional, né, com dietas que deixaram aí, que não entregaram o requerimento nutricional que ele precisava, mas é uma oportunidade quando você compra animais, considerando alguns fatores importantes, esses animais cruzados, porque muitas vezes você paga menos, é lógico, e aí lá no final a conta vai ficar boa, desde que tudo no meio do caminho seja muito bem feito, porque se eu fizer o meio do caminho errado, seu João, se o senhor fizer o errado no meio do caminho, não vai dar certo. E se o senhor não tem condições de fazer de entregar as dietas muito bem feitas, de entregar a quantidade certa de nutrientes, não é a raça que é o problema é a dieta. Então, veja bem, o senhor tem duas saídas. Ou o senhor faz uma dieta simples, ou o senhor manda o seu animal para um boitel, para um lugar que engorde ele muito bem, senão tem que partir para uma coisa mais simples. Do contrário, vai ser muito difícil chegar numa conta boa. Bom, quando a gente começa nesse momento que a gente está vivendo, essas semanas, né? E não só agora, isso acontece em muitos momentos, né? Arroba aí pressionada para baixo, escala de frigorífico, difícil conseguir escalar animal. É claro que a gente tende a desanimar. E aí, quando a gente olha para algumas opções de adquirir animais por um valor melhor, desde que bem selecionados, a gente começa a animar de novo. Então, nesses momentos de maior desafio, eu convido o senhor, eu convido a senhora, convido a você que está aqui com a gente agora a olhar com outros olhos, porque toda vez que tem uma dificuldade, é assim, alguns choram muito da dificuldade, outros olham para o alto e enxergam uma oportunidade de fazer um pouquinho diferente, só um pouquinho diferente, fazer um pouquinho melhor o que eu já fazia. E aí, se eu continuar com essa intenção, com essa mentalidade, trabalhando duro, procurando opções, como, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui hoje, sim, eu posso sair na frente nesse momento, exatamente nesse momento. E hoje, eu visitei um confinamento exatamente assim, que trabalha com esse tipo de animais e já faz isso há muitos anos. Um confinamento que tem uma capacidade estática lá para 3 mil animais. E aí, conversando com um grande amigo meu que organiza tudo lá, que gerencia, ele falou assim: Marcelo, boi é boi, boi é boi. Então, boi engorda. Se fizer tudo certo, boi engorda. E se a gente parar para pensar, olha só, o meu gado aqui é um cruzado, tem o zebu e tem o europeu junto. Então eu tenho um choque e desses animais me respondem bem no ganho de peso, eu estou satisfeito e já me dá dinheiro há muitos anos. Então, ele encontrou uma fórmula para chegar num bom equilíbrio de rentabilidade. E é justamente esse tipo de situação que a gente deve procurar. Para cada propriedade, uma realidade, para chegar num equilíbrio. Assim como manejo bom combina com dieta sofisticada, dieta com muitos ingredientes, combina com manejo bom. Do contrário, é tinta, seu João. Do contrário, é tinta. Então, muito bem. Talvez você pode estar pensando aí o seguinte, mas Marcelo, você está querendo me falar que é uma boa comprar boi cruzado para engordar só porque a gente está aí com o valor de arroba pressionada? Não, não é isso. Mas eu estou querendo te dizer o seguinte, que esse gado, que muitas vezes você pensa assim, não tem genética de corte, não vou ter bom ganho de peso que esses animais, Marcelo, é impossível. A gente hoje, diante de tanto melhoramento genético, você vem me dizer que esse tipo de animal é uma boa, não tem genética para ter um bom ganho de peso. E de olhar, né, se a gente bater o olho assim,
a gente vai pensar isso mesmo. Por exemplo, visito muitos confinamentos e muitas vezes, e cada vez mais, na minha região, a gente tem visto cruzamento industrial. O Angus virou uma grande realidade e é uma raça muito boa e leva resultados muito bons no confinamento. A carne é deliciosa, isso é verdade. E aí, por conta disso, o meu olho pode ficar meio viciado e olhar assim aquele animal e falar, mas esse aí, esse padrão genético aí não vai me dar um ganho muito bom, não me agrada isso daí, Marcelo. E eu estou dizendo isso muitas vezes só porque esse animal é diferente do padrão que eu estou acostumado a ver. Eu não estou, nesse momento, avaliando o quão aquele animal vai conseguir ser eficiente. Eu não estou considerando a eficiência alimentar daquele animal. E isso é o mais importante. E eu tenho que entender, dependendo do que aconteceu com aquele animal, ele pode aguentar um desaforo um pouco maior ou não. Mas eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. O animal, para responder bem, ele precisa de algumas premissas importantes: descanso, adaptação, e aí uma boa leitura desses animais, assim como o meu amigo Tunico sempre fala, né, Marcelo? Tem que ler os boi, Marcelo. Eu passo lá, tô conversando com ele, tem que escutar os boi, Marcelo. E é isso mesmo. Esses animais que passaram por algum tipo de deficiência, carência nutricional, enfim, eles precisam estar mais preparados, eles precisam ter uma preparação diferente para responder bem nas dietas. E não necessariamente eles vão deixar de responder por conta da genética. Certo, seu João? Vamos lá. E talvez você também esteja pensando o seguinte, ô Marcelo, você está falando isso agora, mas eu já tentei fazer isso, já comprei esse tipo de animal, sabe? Tive muito refúgio de coxo, não engordou bem de jeito nenhum. E se isso aconteceu, se o senhor teve muito refúgio de coxo, não engordou bem de jeito nenhum, existe uma grande probabilidade de ter falhado em algum momento, como por exemplo, em garantir que esses animais tenham um período de recuperação com uma ingestão adequada de volumoso para que a microbiota ruminal tenha possibilidade de se restabelecer, levar um novo equilíbrio lá dentro do rumen. Seu João, se o senhor pegar uns animais, já pagou barato, né? Tá ótimo. Trouxe para o confinamento, não deu um descanso para eles, não deu um volumoso para dar uma equilibrada neles antes de botar ali aonde o ganho de peso é maior, aonde a pressão é maior. Então, o senhor não vai ter uma resposta boa desses animais na grande maioria das vezes. E quando eu falo em grande maioria das vezes, nós estamos falando em média, em número de animais no lote, média. Então, se tem muito refúgio de coxo, se a resposta não é boa, tem que olhar muito bem para isso. Isso normalmente acontece quando o sistema é feito de uma forma equivocada, da forma errada. Eu tenho que preparar esse rumen de uma forma gradativa. Lembrando que é dentro do rumen que eu vou ter a produção, a transformação de todo o alimento em carne, em energia, em fibras musculares e deposição de gordura, se tiver os genes para isso, se esse animal tiver um histórico para isso, muito bem. Então, para fazer essa adaptação desse tipo de animal que é cruzado e que pode ter passado por um período de estresse nutricional maior, eu tenho que ouvir esses animais, eu tenho que realmente entender como é que eles estão respondendo no consumo, e aí, de acordo com essa resposta, score de fezes, eu consigo levar esses animais para uma situação de equilíbrio e a resposta vai ser melhor lá na frente. E por isso a gente tem que ter um método. Para fazer bem feito, a gente tem que ter um método, a gente tem que ter um sistema. Um método significa fazer da mesma forma sempre e lá na frente, trocou um funcionário, entrou outro, ele já entra no sistema, aprende o método e faz da mesma forma. Meu amigo Léo está perguntando aqui, o que você acha do grão inteiro para esse tipo de animal cruzado? Boa pergunta, vamos falar um pouco sobre isso. Dieta de grão inteiro funciona para esse tipo de animal? Dieta de alto concentrado funciona? Claro que funciona, com certeza. Dependendo do status de saúde, de integridade, de rigidez desse animal, quando ele chegou na sua propriedade, quando ele está muito debilitado, está só pele e osso, passou por um período de carência importante, passou fome um bom tempo, o que você tem que fazer? Dar condições para ele se reequilibrar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e já emendo, viu, Léo, lá na frente, o que tem que fazer aí para o grão inteiro funcionar melhor nesse caso.
Normalmente, quem não consegue engordar bem boi cruzado pode ter os seguintes problemas. Primeiro, usou um aditivo errado. Como assim, Marcelo, um aditivo errado? Aditivo, eu posso estou me referindo aqui àqueles moduladores de fermentação ruminal. Então, se eu tenho um animal que está confinado, tem um desafio naquela dieta, um desafio de formação de ácidos graxos folatos, ácido lático, eu tenho que escolher o aditivo certo. Se eu escolher um aditivo errado, se eu procurar um núcleo barato, eu nunca vi nada que fosse muito bom e muito barato, certo? Eu sempre tenho que ter uma relação custo-benefício. Então, eu vou lá escolher um aditivo muito barato e eu estou com um desafio alto de amido, de carboidrato, de milho nessa dieta. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse animal fica meio azedo, um pouco de acidose, subacidose ou acidose subclínica. Eu não consigo manter o equilíbrio no rumen. Se eu não consigo manter o equilíbrio no rumen, o consumo vai flutuar. Se o consumo vai flutuar, eu vou ter baixo ganho de peso. Um outro problema muito comum quando que me faz aí, me atrapalha para engordar bem boi cruzado. Então, outro problema muito comum que me atrapalha para engordar bem boi cruzado é quando eu não trabalho protegendo esses animais das micotoxinas, que são algumas toxinas que vão lá no fígado e diminuem o ganho de peso porque elas atacam, elas sobrecarregam, na verdade, o fígado. E vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente tem esses períodos de deficiência nutricional, então o animal passa por um estresse metabólico e muitas vezes não. Toda vez que faltou comida, ele começa a consumir gordura do corpo, depois ele começa a consumir proteína do corpo. E sabe qual é o órgão que fica mais sobrecarregado nesse momento? É o fígado. É o fígado. E sabe qual é um dos principais órgãos responsáveis por toda a produção de metabólitos que levam o animal a ter ganho de peso? Também é o fígado. E sabe o que mais prejudica o fígado? Depois, é claro, uma dieta mal feita, um animal com acidose destrói o fígado, né? Acidose clínica destrói. Mas quando a dieta está bem feita, o que mais prejudica o fígado, o que mais força um pouquinho o fígado todo santo dia são as micotoxinas que estão presentes nos cereais que são usados no confinamento. E por isso eu tenho que me proteger, ou melhor, proteger os animais com absorventes competentes contra essas micotoxinas. Senão, o resultado de tudo isso vai ser baixo ganho de peso e baixa imunidade dos animais. Imunidade. Quando eu falo imunidade, eu me refiro ao maior número de animais, por exemplo, com sintomas pulmonares, corrimento nasal, casos com sintomas pulmonares, doenças respiratórias e doenças digestivas também, porque os animais que têm uma produção, um equilíbrio ruminal alterado, com variações muito grandes de pH, com morte de alguns tipos de bactérias, enfim, esses animais, eles tendem a ter distúrbios, eles estão com distúrbios digestivos, na verdade, tendem a ter uma produção maior de gás, inclusive de metano, viu, seu João? Fica atento aí com essa questão do metano, hein? Vamos que vamos. Bom, uma outra coisa, um outro problema que acontece é o manejo errado. O que é manejo errado, Marcelo? Eu pego esses animais, não faço adaptação, boto no coxo, enche de comida e, se bobear, ainda vou para uma dieta de alto grão, sem adaptação, sem descanso, sem dar condições para o rumen se equilibrar de novo. Aí é problema. Uma adaptação mal feita, sem permitir que esse animal tenha a recuperação da microbiota por um período, sem dar um descanso para ele, vai levar o seu resultado para o buraco. E aí talvez você chegue lá e fale assim, Marcelo, não tem como ganhar dinheiro com boi, está muito difícil. Eu vou dizer para você o seguinte, se você tem uma operação que abate 50 mil bois por ano, você tem um grau de complexidade alto e aí, no seu caso, realmente fica mais difícil encaixar os animais nas escalas de abate, você tem uma dificuldade, um desafio maior. Agora, se você é pequeno, se você tem poucos animais e você tem um canal de escoamento desses animais diferenciado, inclusive vendendo bem esses animais, o que te tira do lucro não é a arroba caindo, é a tua ineficiência de produzir um valor de arroba engordada bom.
ou seja, do investimento que você bota ali retorna. A partir do momento que você aprendeu a fazer isso já, você fica com um colchão ali, mesmo que a arroba dá uma flutuada, você ainda está um pouco tranquilo. E claro que tem alguns mecanismos aí de mercado que te ajudam a garantir aí seguro de preço, enfim, algumas outras ferramentas que você pode usar hoje, sim, para, no momento de oscilação de mercado, de queda, você está protegido. Você vai usar o seu seguro e vai continuar dormindo tranquilo aí. Uma outra coisa importantíssima que eu tenho que falar aqui agora é justamente sobre esses animais que têm alguns problemas, não por eles serem cruzados, por ser um cruzado, um zebu holandês, por exemplo. Não por isso, mas por problemas metabólicos importantes. Carência nutricional durante muito tempo, sem pasto, porque talvez uma das coisas mais frequentes com esse tipo de animal é isso, né? Um animal que não está numa fazenda, que tem um planejamento certinho de pastagem, uma fazenda que se planeja, que sabe, que guarda pasto para o inverno. Então, esses animais, eles passam por uma carência nutricional porque acaba o pasto. E aí, consequentemente, eles passam por um estresse metabólico importante. E esse tipo de animal pode ser que realmente não vá ter um bom ganho de peso. Aliás, se ele está bem debilitado, com problema metabólico, ele não vai ter um ganho de peso. Assim, pode ser que um ou outro tenha, mas a maioria não vai ter um bom ganho de peso. Então, se eu olhar para isso, quando eu olho para o estado do animal, é claro que eu poderia coletar sangue desse animal, fazer exame de laboratório, beta-hidroxibutirato, ureia no sangue para determinar estresse metabólico, mas eu não preciso fazer isso, só de olhar esses animais, conversar um pouco onde eu estou comprando, e eu consigo saber, eu tenho indícios se esse animal passou por um período de deficiência nutricional, e aí esse animal, seu João, o senhor não compra. Ele não vai, a maioria deles não vai ganhar peso, e não é porque é cruzado, é porque está com problema metabólico ali, certo? Muito bem. Uma vez que eu já cuidei de tudo isso, fiz uma adaptação bem feita, respondendo ao Léo agora, fiz uma adaptação bem feita, cuidei de tudo isso, então eu posso usar uma dieta forte com uma tranquilidade, com um bom manejo, uma dieta simples com um bom manejo, e evitar, por exemplo, casos de subacidose ruminal. Porque se eu errar nesse momento, se eu tiver uma dieta forte, mas eu errar no manejo dela, aí o pH do rumen cai, você já sabe, isso eu falo sempre aqui. Aí um dia o animal come muito, muito, muito bem, aí 3 dias come mal, o senhor joga essa comida fora, em época de comida cara, isso é desperdício. Aí o animal vai ficar meio de canto e não come direito, e se a gente então não faz o manejo certo, principalmente numa dieta de alto grão, por exemplo, aí esse animal vai ter um desempenho ruim no final. Não fecha a conta, baixo desempenho com certeza. Então, chegando um pouco aqui, já entrando na parte final da nossa conversa, o que é importante para dar certo, para engordar boi cruzado, para te tirar do zero ao lucro? Primeiro de tudo, selecionar bem esses animais. Selecionar esses animais considerando a integridade deles, o score corporal. O que é score corporal? Para quem não conhece, é o tanto que esse animal está gordo ou magro. Claro que vai estar magro, né? Mas eu tenho que selecionar a integridade desses animais. Quem mexe com boi conhece, já olhou, já vê. Quando o animal está muito arrepiado, muito sentido mesmo, então esse animal, idealmente, não deve ser selecionado. E se eu tenho lotes ruins, aí o senhor tem que pôr na balança. Daquele lote, tem algum, tem um, tem dois, não tem nenhum, a maioria está assim. Isso é muito importante, selecionar por saúde. Não, eu já passei, mudei o meu método de escolher. Eu não estou olhando só a beleza do animal, eu estou olhando um animal cruzado que tem um sangue zebu e um sangue europeu que está saudável, que está magro, mas está saudável. Beleza. Aí ele tem condições metabólicas de ganhar peso. O que é? Quando a gente fala metabolismo é anabolismo e catabolismo. Quando a gente fala em anabolismo, é produção de massa muscular, ganho de peso. Então, esse animal tem capacidade de ganhar peso. E aí existem algumas formas até de se determinar a capacidade desse animal de ganhar peso, sendo ela maior ou menor. Por exemplo, aquele método que é antigo, talvez você já tenha ouvido falar, se você não ouviu falar, na internet você acha isso, o método Epimuras, que pode te ajudar um pouco na seleção desses animais, desse tipo de animal para comprar.
E então é muito importante para dar certo que eu primeiro eu faça a seleção dos animais. Depois eu tenho que entender o seguinte: dependendo do tipo do animal, do perfil, da idade e tudo mais, a capacidade que ele tem de comer mais. Então, idealmente, eu estou tratando esse animal no coxo, estou puxando o consumo, eu tenho que observar de perto como é que esse animal responde a essas dietas, a esse aumento, a esses ajustes de trato. Muitas vezes eu passo a capacidade dele de responder e aí eu tenho problema lá na frente. Isso só o dia a dia vai te mostrar. Existem alguns tipos de dieta que tem um manejo um pouco mais fácil. E o Léo, agora mais cedo, perguntou um pouco de uma delas, que é a dieta de alto grão, dieta de grão inteiro, que funciona nesses animais desde que bem feita, feita do jeito certo. Muito bem. Então, considerando tudo isso, um ponto-chave é a boa adaptação. Ah, Marcelo, mas de novo você vai falar de adaptação bem feita? Eu não acredito. De novo, não é possível, Marcelo. De novo, eu vou falar de adaptação bem feita. Por quê? Porque para qualquer sistema, para qualquer animal, é muito importante preparar as papilas ruminais para absorverem ácidos graxos voláteis, porque toda essa fermentação que a gente quer, que é benéfica, ela gera ácidos graxos voláteis, que tem que ser retirados do rumen para que o pH do rumen se mantenha estável, para que ele caia pouco, melhor, caia até um nível adequado para que o animal não tenha sintomas de subacidose ruminal. Então, adaptação bem feita é ajudar o rumen a converter mais comida em carne, é evitar problemas de consumo a longo prazo, é equilibrar esse animal. Eu vou responder uma pergunta agora do Marcelo. Marcelo, pode fornecer alto grão em semi-confinamento? Vamos lá. Pode fornecer alto grão em semi-confinamento? Pode. Deve fornecer alto grão em semi-confinamento? Depende. Tem algumas considerações que a gente tem que fazer. Porque quando eu estou no semi-confinamento, eu já tenho a fibra do pasto. E aí, quando eu faço dieta de alto grão, eu uso milho inteiro justamente porque eu não tenho fibra na dieta. Então, eu até posso usar milho moído numa dieta de alto grão com outra fórmula, uma formulação diferente, com outros ingredientes. Mas quando eu estou no semi-confinamento, tem uma coisa melhor para fazer, Marcelo. Não é que você não pode usar, você pode. Vai dar resultado bom? Vai. Mas você poderia aproveitar melhor esse milho aí de um jeito diferente. Aí eu vou deixar aí só uma curiosidade para vocês, que existe realmente uma maneira de fazer melhor no semi-confinamento, porque eu já tenho a fibra vindo do pasto, vindo do capim. E isso funciona também para terminação intensiva a pasto. Eu não sei o quanto você tem de pasto hoje, nessa época do ano, nem em que região você está, mas se você tem pouquíssimo pasto, então a gente está falando de terminação intensiva a pasto. É melhor usar um concentrado de altíssima energia com uma exposição maior da molécula de amido. Mais uma dica aí para você. Show de bola? Vamos lá, então. Depois que eu adaptei esse animal muito bem adaptado, o que eu tenho que fazer? É só colocar nutriente para dentro, todo santo dia, a mesma quantidade de nutriente. Idealmente, isso não pode variar. O teu boi é uma Fórmula 1 que está ali prontinho para engordar ao máximo, para expressar o máximo do potencial genético dele. Então, se eu estou com um animal que está pronto para expressar o máximo do potencial genético dele, eu tenho que fazer o possível para que ele receba a mesma quantidade de nutrientes todos os dias. Isso implica formulação e manejo. E se você tem alguma dificuldade, ou melhor, se você não tem maquinário bom, equipe muito boa, manejo, condições de fazer um manejo muito bem feito, então você tem que optar por uma dieta mais simples, uma dieta fácil de controlar. A principal causa de perda de desempenho, de problemas de consumo nos confinamentos, justamente é porque as pessoas, os confinadores, os gerentes, todo mundo que está envolvido na operação não consegue manter o mesmo fornecimento de nutrientes todos os dias. Então,
essas variações, essas dificuldades aí do manejo, tantos ingredientes na dieta, 5, 6 ingredientes, vagão que não misturou direito, ingrediente que tem variação de matéria seca constante, cada dia eu estou entregando uma dieta diferente. Esse é o principal problema dos confinamentos no Brasil. Então, se você não está profissional, tanto em mão de obra quanto em equipamento, tem que fazer de um jeito simples. E tudo que me leva à dificuldade de entregar nutriente, me leva a um ganho de peso menor, certo? Então, seu João, dieta forte como essas de alto grão é diferente o manejo. Cuidado, não vai sair enchendo o coxo, não, que o senhor vai matar, é muito boi. Não pode fazer isso, não. Tem que fazer do jeito certo. E do jeito certo é simples, mas tem que fazer do jeito certo. Precisa ter um método. Precisa seguir um passo a passo. Para fazer tudo na vida, a gente tem que ter método. Quando a gente fala em processo, eu trabalhei 12 anos e 6 meses numa empresa muito grande de produção de alimentos. E uma empresa muito grande de produção de alimentos, ela precisa conferir tudo muito bem, porque se ela não confere tudo muito bem, pode ter erro. E tem muito dinheiro em jogo e vidas em jogo ali. Então, o processo significa fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Se o que você tem que fazer é complicado, vai ser difícil você conseguir fazer do mesmo jeito. Então, o segredo é fazer de forma simples, é fazer de forma processual, sempre igual e simples. E eu espero que você entenda isso, que você use isso de hoje até os últimos dias da sua vida aí na sua propriedade e que você fala um dia, Marcelo, depois que eu mudei o jeito de fazer e ficou simples, eu durmo mais tranquilo. Isso me ajudou bastante. Então, seu João, isso que eu estou dizendo aqui hoje é diferente do jeito que seu pai te ensinou. E a gente não tem nada. Eu adoro meu pai, você adora o seu pai, pai é pai, a gente gosta, a gente respeita. O que acontece é que hoje as coisas estão diferentes. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando em computador, em celular, não. Eu estou falando em informação, em conhecimento. Hoje a gente já conhece o ruim de uma forma diferente do que a gente conhecia antes. Então, se hoje o senhor não fecha a conta, se hoje o senhor trava uma verdadeira guerra para fazer silagem, é porque chegou a hora de mudar o jeito de engordar. Se você não consegue manter um bom padrão no seu trato, é justamente isso que te tira do lucro e te deixa no 0 a 0. Ou seja, para sair do 0 ao lucro no confinamento, tem que fazer diferente e de um jeito simples. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Pode mandar para um amigo seu que você queira ajudar, que aí está querendo engordar boi cruzado. Se você aprendeu hoje um grande segredo que faz dar certo engordar boi cruzado, ótimo. Eu espero que eu possa ter contribuído com o seu negócio. Eu espero que você possa engordar melhor para o Brasil poder produzir melhor, que é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa estar unido e forte em prol do nosso país, da nossa produção, da nossa pecuária. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Uma ótima noite.